Tertúlia. Boa tarde a todos. Hoje é dia 2 de julho de 2013, é uma terça-feira, e o verbete de número 2706, ele tem 4 páginas, 44 logias e 14 máximos. O tema de hoje é o binômio autodesassedialidade energossomaticidade, da especialidade autodesassediologia. E ele foi redigido pela professora veterana Adriana Lopes, aqui muito bem acompanhada. E então a professora Adriana é graduada em Engenharia e Psicologia, pós-graduada em Análise de Sistemas, especialista em Psicologia Clínico-Institucional. É brasileira, natural do Rio de Janeiro, RJ, voluntária da Conscienciologia desde 95, docente em Conscienciologia desde 99, consciencioterapeuta de 2000 a 2007, tenepsista desde julho de 2002 e EPICOM desde julho de 2010. O binômio autodesassedialidade-energossomaticidade é a explicitação da estreita conexão existente entre a capacidade pessoal de eliminação dos autoassédios e o alto desempenho na asepsia energossomática e na sustentação energética de neopadrão pensênico sadio. A descompressão holopensênica favorecendo os solilóquios cosmoéticos autodesassediantes, a ortopensenização sustentando os desbloqueios holochacrais. Na fatologia, a evidenciação da influência da vitalidade energossomática na saúde consciencial, a assunção da responsabilidade intransferível pela harmonização da vida intrapsíquica, a admissão do valor da autodesperticidade para a vivência tarística. Na parafatologia, o autodiscernimento energético, a sinalética energética e parapsíquica pessoal denunciando as interferências extrafísicas sadias ou doentias. O alívio intraconsciencial proporcionado pela higienização energética auto ou heteropromovida. A heterolimpeza energética demonstrando a factibilidade e os resultados da asepsia energossomática. O incremento da receptividade às inspirações da parapreceptoria, as sugestões amparadoras autodesassediantes, a qualificação da energossomaticidade e autodesassedialidade, aumentando a tara parapsíquica. Chamamos a atenção que na divisão de detalhismo tem 11 máximos e na remissiologia, dos 15 itens apresentados, nós destacamos a autodesassedialidade, autodiscernimento energético, autoimunidade consciencial, opção pelo autodesassédio e qualificação das energias conscienciais. Na frase enfática, nós temos: muitos admitem o valor existencial de pensarem corretamente. Poucos conhecem ou reconhecem a relevância do governo lúcido das bioenergias pessoais para o sustento da ortopensenização. E na questionologia, qual percentual de esforços você emprega no aprimoramento do binômio autodesassedialidade e energossomaticidade? Há resultados satisfatórios? E aqui na mega-análise do João Paulo, temos 20 itens: conexão, harmonia, desbloqueio, tecnicidade, refratariedade, autodefensibilidade, autossustentabilidade, autodesperticidade, anticonflitividade, imperturbabilidade, autonomia, autolucidez, autoblindagem, autodesintoxicação, autodesassediologia, antivitimologia, voliciologia, energossomatologia, interassistenciologia e ortopensenologia. Bom, antes de entrar aí nos questionamentos, eu quero
chamar a atenção novamente para o 2º Congresso Internacional de Intermissivistas. Esse congresso vai ocorrer de 12 a 14 de julho de 2013, aqui no Discernimento, na Cognópolis, Foz do Iguaçu, Paraná. E ele na verdade, é um convite, certo, de todas as instituições conscienciocêntricas e, na verdade, também ele tem por objetivo, né, bem claramente, bem especificamente, reunir os intermissivistas e promover debates em torno dos aspectos ligados ao curso intermissivo. As ideias inatas, a programação existencial, a identidade e responsabilidade interassistencial do intermissivista, as retrocognições e demais temas ligados ao cumprimento da tarefa intrafísica. Esse evento ele é coordenado pela Apex e pelo próprio CAEC. E, se você quiser mais informações, você pode ligar para o telefone do CAEC, 45 3525 2652, e pelo e-mail também caec@caec.org. E chamamos a atenção para aquele, porventura, teletertuliano que não conhece o conceito de intermissivista. O intermissivista é o ex-aluno do curso intermissivo, autoconsciente contra os próprios compromissos e deveres evolutivos, estabelecidos nesse período, né, pré-ressomático, e acordados, né, durante essa vivência antes da ressoma nessa vida humana. Você pode fazer o teste para saber se você é um intermissivista. No próprio site das tertúlias, à direita, há esse teste, que ele foi originalmente, essas perguntas foram originalmente redigidas no Tratado 700 Experimentos, da autoria do professor Valdo Vieira. Então, pessoal, não percam aí a oportunidade desse encontro, 2º Congresso Internacional de Intermissivistas, aqui em Foz. Então, vamos aqui às perguntas. A verbetógrafa, professora Adriana, na pensenologia, na página 1, penúltima linha, ele pergunta: considerando que vivemos imersos em múltiplos holopensenes, como então otimizar a descompressão holopensênica de modo a favorecer os solilóquios cosmoéticos autodesassediantes? Olha, é você criar os seus holopensenes sadios e frequentá-los também. Por exemplo, se você mantém na sua casa um holopensene, como a gente fala da alcova brindada, então você está criando um ambiente que faz uma descompressão do ambiente baratrosférico que, infelizmente, ainda predomina no planeta. Então, você criar os oásis, né? Nós temos aqui o exemplo do CAEC, o exemplo das ICs, que são, em conjunto, as pessoas fazem holopensenes mais saudáveis. E essa descompressão que a gente está falando é justamente isso. Isso vai favorecer os solilóquios cosmoéticos. E lembrando que essa descompressão do holopensene, ela começa no nosso próprio holopensene, né? Então, é o nosso holopensene mais salutar que vai proporcionar que a gente tenha a nossa casa com o holopensene mais salutar e que vai nos ajudar a fazer essa descompressão. A gente faz o encapsulamento, a gente consegue, de alguma forma, anular aquela pressão mais difícil em algum momento. Agora, na Principiologia, na página 2, você poderia explicar melhor o princípio da potência da autopensenização? E ele pergunta também, como aquilatar essa potência no nosso dia a dia de modo prático? Assim, uma potenciometria. Sim. Olha só, esse é um princípio que também já existe na enciclopédia, que muitas pessoas elas não dão valor à potência daquilo que elas pensam. Então, a gente vê até que na Socin já tem algumas pessoas que falam, tem até livros, né? Pensar bem, sentir bem, pensar saudáveis, mas nesses todos os livros falta a dimensão energética. Mas, então, já algumas pessoas, pensamento positivo, né? Mas ainda tem muito misticismo nessas questões. Mentalização também. Mentalização. Então, já há uma abertura, uma maior preocupação com aquilo que a gente pensa, né? Você é o que você pensa. Então já há, mas ainda é muito incipiente. E, então, esse poder, essa potência, que esse pensamento que a gente pode fazer com ele, a gente pode mudar muita coisa e pode também destruir muita coisa, né?
Então, quando a gente está mais atento a isso, como é que é uma coisa prática? Aí entra a importância desse verbete, por isso que eu resolvi escrevê-lo, é justamente juntar a questão do autodesassédio, que é justamente você começar a pensar melhor, eliminar as suas irracionalidades, com o trabalho da energia. Porque as duas coisas elas estão caminhando juntas. Então, o que acontece? Como que você vai melhorar e ver a potência dos seus pensamentos? A energia é um grande experimento. Porque você começa a pensar, vamos supor, você começa a estar chateado com alguma coisa, começa a pensar mal. Daqui a pouco você começa a ter dor de estômago, daqui a pouco aquilo já começa a afetar o seu soma. Depois pode afetar o seu ambiente, começa tudo a dar para trás, você tropeça e cai, leva um tombo. Então, as coisas vão crescendo. Então, daqui a pouco você vê que o seu cachorrinho começa a adoecer. Então, a partir da energia que você está emitindo através dos seus pensamentos, você vê que você pode ter uma série de efeitos e consequências. Do contrário, vou pensar positivo agora, que a gente só falou coisa ruim, né? Então a pessoa começa a pensar melhor, ela vê que ela está com um pensamento mais cosmoético, ela está conseguindo manter um padrão melhor. Ela começa a ver que os caminhos vão se abrindo, ela começa a ter uma saúde melhor. Então tudo vai reverberando de uma forma mais positiva. Então, respondendo então para você, uma forma de ver essa potência do pensamento de uma forma, ou da pensenização, é através dos efeitos da energia. Para ver os efeitos da energia, é importante aumentar essa nossa hiperacuidade em relação às energias conscienciais. Para dar um exemplo negativo, é a questão da seca pimenteira, né? Aquela pessoa que vai na casa de alguém, olha aquela plantinha maravilhosa, bonita e diz a palavra mágica, que planta linda. No dia seguinte a planta morreu. Quer dizer, o processo da energia é atuante, é imediato, é na hora. Quer dizer, o que aconteceu ali? Que fenômeno aconteceu? Houve uma vampirização energética a ponto de fazer com que aquela planta morresse, ou um animalzinho de estimação. Então, a energia, isso é o lado negativo. Como uma pessoa também pode adoecer a partir de um processo de vitimização, um processo de culpa, de autoculpa. E também pode melhorar, pode se curar e pode ajudar os outros a partir dessa pensenização, ao pensar positivo de alguém. Você quer perguntar? Michel. Na página 3, paradoxologia, você podia aprofundar, dando um exemplo, o paradoxo desassediador? Olha, o paradoxo assediador é um verbete da enciclopédia do professor Valdo. E o que é esse paradoxo desassediador? É que quanto mais desperto as pessoas ficam, quer dizer, quanto mais ela consegue não se assediar, ou melhor, ela não deixa que as energias, os pensamentos das pessoas mais adoecidas façam mal para ela, que é o desassédio, o autodesassédio, o que acontece? Mais assediadora ela tem. Então, esse é o grande paradoxo. Então, quanto mais a gente vai ficando melhor, vai se sentindo melhor, vai ficando mais, cria uma imunidade a influências negativas, doentias, de pessoas, às vezes, consciências mal intencionadas, mas também aquelas que não são mal intencionadas, elas estão doentes, elas estão passando mal, elas estão precisando daquela energia. Mas tem assistido, então esse é o paradoxo. E faz todo sentido em termos de evolução. Então, isso na prática, as pessoas podem observar. Então, elas começam a ver que quanto elas estão, como a gente falou, ela está melhor, está tudo abrindo para ela está positiva, mas às vezes vem contrafluxo. Por quê? Porque vem mais pessoas querendo ser assistidas. E aí tem um outro conceito que a gente chega a falar no final da parafatologia, que é a da tara parapsíquica. O que é a tara parapsíquica? É aquela medida, aquilo que a consciência já aguenta sem se alterar. E essa tara, ela, como a gente está evoluindo, ela vai crescendo. Então a gente já aguenta, vamos supor, a gente já tira de, vamos dizer, com os pés nas costas, por exemplo, determinado nível de assédio. Então, eu estou indo bem, aqui eu seguro, nada me pega. Aí vem lá, aumenta. Aí vem um assediador mais pesado, vem um processo mais pesado. E muitas vezes a gente cai. Aí, às vezes, a imunidade cai, a gente pega um resfriado, acontece alguma coisa, fala, opa, então aumentou a demanda. Então, a gente tem que agora nos trabalhar, mas não é que a gente ficou pior, é que a demanda aumentou. Né? E cada um tem que fazer autocrítica, pode ter ficado pior também, cada um faz autocrítica, né? Mas em tese, se você está indo bem, as coisas estão funcionando, às vezes, aí você faz uma análise, que às vezes aumentou a requisição, e às vezes aí o fôlego acabou. Então vamos trabalhar mais, intensificar o trabalho das energias, intensificar a nossa ortopensenização,
para a gente aguentar esse nível maior. E aí, mais coisa vai aparecer, e mais coisa vai aparecer. É assim que eu entendo a evolução, até que a gente consiga aí fazer assistência para mega assediador, né? Coloca um mega assediador na nossa psicosfera e não faz nem cosquinha. Então, um dia a gente vai chegar lá, né? Mas, por enquanto, aí tem que ter OFIEX, aí já é um pouco mais difícil. Agora, professora Adriana, em trinomiologia, na página 3, favor comentar o trinômio vigor físico, vigor energético, vigor intelectual, e em seguida o trinômio exercícios físicos, exercícios energéticos, exercícios intelectuais. Tá. A ideia de colocar esse trinômio aqui foi justamente, novamente, né, mostrar, quer dizer, todo o verbete, esse verbete eu classifico, né, dentro da minha classificação aqui, de um verbete argumentativo, né, eu estou fazendo uma argumentação. Então, eu estou querendo chamar atenção para essa correlação entre essas duas coisas. Então, aqui exemplifica isso. Então, ó, eu estou dizendo que o vigor físico, ele tem uma relação com o vigor energético e tem uma relação com o vigor intelectual. Então, a pessoa ela pode dizer, não, eu tenho muito vigor intelectual. Espera aí, se ela não está com vigor fixo e vigor energético, a tendência desse vigor intelectual talvez não seja tão bom, ou talvez ela possa até mais, ela pensa que está ótimo, mas talvez se ela estivesse melhorando o vigor físico, o vigor energético, talvez até podia estar com o vigor que ela pensa que é um vigor, ela está em subnível, por exemplo. Porque esses três fatores, se a gente pensar em holossoma, eles estão juntos. Pensa bem, quando a gente está lá passando mal, com uma dor de barriga, com uma febre, não dá, o vigor intelectual deu uma caída, não é? É normal. Então, um exemplo extremo. Então, quanto mais vigoroso fisicamente a gente tiver, com soma mais em dia, dentro do possível, melhor a nossa vida intelectual. E a mesma coisa em relação às energias. Eu acho que muito de nós já deve ter passado pela experiência de estar com um processo de energético mais complicado, uma assimilação mais difícil, né, que não conseguiu desassimilar, a cabeça começa a ficar meio zonza, né, começa a não pensar direito, o mundo fica meio assim, cinzinha. Então, por quê? Aquele processo energético está gerando uma intoxicação e essa intoxicação vai afetar tanto o físico, pode gerar uma doença física, como também a própria intelectualidade. Então, essa foi a gente lembrar dessa relação aqui. E o outro trinômio que tem correlação direta, você perguntou bem, né? O vigor físico, nós vamos conseguir com os exercícios físicos, não só isso, né? Alimentação e tudo, mas principalmente exercício físico. O vigor energético são as práticas energéticas, aí temos vários cursos dinâmicas que ajudam nisso. E os exercícios intelectuais, o que é? É ler. É ler, é refletir e escrever. Né? Então, aí mais um convite para a verbetografia, né? A verbetografia é um grande instrumento que eu vejo que a CCCI está disponibilizando hoje para qualquer pessoa, a pessoa começar a exercitar isso. Ela vai, para fazer um verbete, ela vai precisar ler, ela vai precisar estudar enciclopédia, vai precisar estudar, às vezes, outras fontes na SOCIM, vai buscar refletir, vai ter que ir começar a escrever dentro de um formato que é muito técnico, que ele exige muito conteúdo, né, porque não dá para enrolar, né, não dá para ficar fazendo muito poesia, você tem que ir direto ao ponto. Então, é um grande exercício. Então, um exercício intelectual, então esses três exercícios aqui, também eles, juntos, eles promovem a relação do binômio do verbete. Quer perguntar? Adriana? Sim. Ali na página 2, na parafatologia, você podia explicar na 10ª linha qual é o alcance a heterolimpeza energética demonstrando a factibilidade e os resultados da asepsia energossomática? Sim, olha, porque se a gente vê tanto na fatologia quanto na parafatologia, eu fiz uma preocupação de falar muito das autocomprovações, né? Como você vai comprovando esse binômio. E essa é uma forma de comprovar. Teve um verbete que eu já defendi aqui, chamado autocomprovação energossomática, que eu conto justamente uma experiência que, como essa comprovação, às vezes você não está se sentindo bem, está lá meio alterado, aí você vai fazer, por exemplo, um curso de campo, uma dinâmica, e você sai de lá feliz da vida, né? O mundo ficou cor-de-rosa em 5 minutos. Quer dizer, você não mudou nada, você não chegou a refletir grandemente sobre nada, vamos supor que nem chegou a refletir, mas... Ou então alguém veio e fez um arco voltaico em você, e o mundo ficou cor-de-rosa de uma hora para outra. Estava cinza, tendendo ao negro, e virou um cor-de-rosinha.
em função de um arco voltaico. Então, isso é uma forma da pessoa comprovar para ela mesma a potência da energia. Então, para ela começar a se motivar a fazer por ela mesma. Então, o que a gente quer dizer com isso, Marilena, é justamente isso, olha, que é uma heterolimpeza, que pode ser num curso ou de uma pessoa, não importa a abordagem que foi, demonstra a factibilidade, que é factível, que é possível a questão de se limpar energeticamente e que há os resultados de uma asepsia, porque nesse momento alguém te limpou. E na hora que limpou, o efeito no nosso próprio holossoma, ele é imediato. Então, essas grandes mudanças assim servem de uma hora para outra, limpou e tudo mudou, tudo ficou mais bonito, eu comecei a pensar melhor, tudo funciona. Então, eu queria dizer que essas oportunidades mostram a questão da motivação para a energia. E eu falo de motivação, mas eu acho que é na fatologia. Aqui, ó, na terceira linha de baixo para cima, a automotivação pela progressiva habilitação assistencial, incluindo os esforços energossomáticos. Então, ela vê que também para fazer assistência, a energia ela é fundamental. Ok, obrigada. Adriana, na parafatologia, terceira linha, o exame do peso das energias enfermas na fixação de racionalidades pessoais. Aí entra a questão do autoassédio, né? Então, também não sei se pessoas já tiveram a experiência de verificar. Porque o que acontece? Como a maioria das pessoas aí por aí na SOCIM, diferente da gente estar começando a querer ficar mais atento a isso, não tem a menor, é totalmente apedeuta, não sabe nada de questão de energia, elas vão sendo pensadas ao sabor do vento. Então, comenta, por exemplo, assim, hoje eu estava tão bem de manhã, não sei o que aconteceu, daqui a pouco já ficou chateada, acordei feliz da vida, ou estava muito bem, de repente ficou mal. E às vezes ela não vê que, às vezes, na condução que ela foi para casa, ela sentou do lado de uma pessoa mais alterada, não se tocou, pode ter feito uma assimilação de energia, ou até de uma consciência, aquilo afetou, e ela ficou mal e não viu a diferença. E aí, quando acontece isso, começa a tendência é sentir mal. Sentindo mal, tende-se a... Eu sempre dou esse exemplo também. Vamos supor, a pessoa estava bem, feliz da vida, tudo tranquilo, a vida está uma beleza. Aí ela senta, no exemplo, né, no ônibus ou em algum lugar, ou colega de trabalho, que a pessoa está, às vezes, muito deprimida, com uma energia muito para baixo. Ela vai e assimila aquilo, não se deu conta. E começa a sentir para baixo, e começa a ficar para baixo. Qualquer um de nós, se começar a cafucar, ou cavucar, vai achar algum motivo para ficar triste. Não, porque em 1900, antigamente, aquela vez, lá quando eu era pequenininha, me roubaram aquele... porque minha mãe, aquela vez, me ofereceu aquela boneca, fazendo uma caricatura. Mas sempre vai ter motivos. E aí a gente não sabe, a gente começa a sentir aquilo, começa a buscar, achar uma resposta, e às vezes aí aquilo começa a aumentar, e não é por isso, é por causa daquilo, vai aumentando, e aumentando, e aumentando, e gerando irracionalidades. Quer dizer, às vezes uma irracionalidade, um autoassédio que nós tenhamos, ele vai sendo aumentado. E tudo começou com o quê? Com uma energia que a gente assimilou. Obviamente, tem as nossas dificuldades, todo mundo tem os seus problemas, suas fases de problemas. O que a gente está falando aqui, que chama a atenção, às vezes é nessa mudança brusca. Peraí, mas eu estava bem há 5 minutos atrás, o que aconteceu? Às vezes não aconteceu nada. Então, peraí, vamos ficar mais atentos. Então, é isso. Então, na hora que a gente começa a examinar esse peso da energia enferma, fixando a irracionalidade pessoal, e aí às vezes fixa, e às vezes a gente pode ficar semanas com aquela ideia. Vamos supor que você lembra lá que a sua mãe, quando você era pequenininha, fez alguma coisa. E aquilo você vai, aí você começa a ficar a semana inteira lembrando, e vai, aí puxa outro fato aqui, puxa fato aqui. Você entrou num assédio, às vezes violento, por causa de um sentimento que você não sabia o que era e você tentou achar uma explicação para ele. E nessa mesma linha de pensamento, eu acho que complemento a ideia aqui na interaciologia, na segunda e na terceira linha, a interação casca-grossismo autoassédio. Perfeito. E a interação autovitimização vampirismo energético, né? Perfeito. Se tu puder expandir um pouquinho mais essas Lógico. duas também. Primeiro, o cara casca-grossismo autoassédio, o que eu penso aqui? Primeiro, mesmo que a pessoa ela seja o casca-grossa, ele é aquele que não deixa nenhum assediador chegar perto dele, né? Porque ele também é tão casca-grossa que nada o afeta. Mas eu penso que isso é uma condição, que ela não é uma condição fisiológica ou parafisiológica. Se a nossa vida ela é energética,
É só a gente ficar um pouco mais atento, a gente vê, percebe que as energias fazem parte da vida, a gente não perceber isso é um autoassédio, porque a gente está como se fosse, antifisiológico, ou antiparafisiológico, talvez seja melhor a palavra. Então, isso que eu quis dizer. E o casca-grossa também, muitas vezes ele vai entrar em autoassédios violentos, a gente pode pensar um ditador, que é mais autoassédio que deve ter, ele está prejudicando ele, assim, a longuíssimo prazo, que ele não tem ideia, né? Talvez ele vai ter ideia disso quando ele for ter que lidar lá com um dinossauro. Então, ele está se prejudicando de uma forma que não deixa de ser um autoassédio, se a gente pensar, né? Pode ser de alguma forma. Então, o casca-grossa, ele não vai ter essa noção da questão do autoassédio, ele vai estar mais indisponível. E aí a tendência é cair na autovitimização, e a autovitimização é um vampirismo, né? A pessoa fica se vitimizando, um mundo cruel, ela está querendo do mundo, ela está solicitando algo, quer dizer, o mundo está contra mim, eu solicito alguma coisa que ele não me dá, e eu estou querendo, e quanto mais você acha que você não tem, mais você quer e você acaba vampirizando. Lembrando que é interação, então não é uma coisa não é todo casca-grossa, então a interação tem uma certa flexibilidade aí, mas as coisas elas se permeiam, né? Se encostam, tem uma interface. Né? Adriana, hoje de manhã aconteceu algo bem paradidático. Eu ontem de noite concluí lá uma parte do verbete, mandei 2 títulos para aprovação, fui dormir, levantei de manhã, fiz TENEPS, depois da TENEPS estava me sentindo muito bem, extremamente bem, com várias ideias com relação ao trabalho, várias linhas de trabalho, várias questões importantes aí, que vieram soluções para futuro, assistência no trabalho mesmo, então tudo isso deu uma consequência muito boa. Aí durante a manhã eu fui percebendo que é exatamente isso que você falou, quanto melhor a gente está, né? Puxando. Eu fui puxando, exatamente. Aí eu fui percebendo nitidamente como que funciona o fato de a gente estar bem, se sentir bem e ter, justamente, propiciar, é quase um ninho, você propicia para que as consciências, então, aproveitem. Né? Eu fiquei analisando isso, percebendo nitidamente a mudança de Holopensene, eu fui percebendo, agora tem mais gente chegando. Né? Então, deu para ver a diferença da limpeza e depois de como foi ficando as coisas. Eu trabalhei energia, procurei não fazer o estado vibracional no sentido de mandar todo mundo embora, mas trabalhar a energia, acolher e ver o que dava para assistir. Mas me chamou a atenção o quão paradidático foi essa questão. Legal. Exatamente em cima do lance do que você está falando. Né? E aí, fazendo um link com isso na parafatologia, também na página 2, eu queria que você falasse, na 8ª linha, o respiro no turbilhão pensênico propiciando o direcionamento da atenção para a mobilização energética. O que é esse respiro? Tá. Eu só vou fazer um comentário sobre o que você falou, até para as pessoas ficarem atentas. Eu entendo que é por isso que várias vezes se fala, uma técnica é a gente buscar sentir o que o negócio está começando a ficar enhacado, é agir rápido. Então, trabalhar, parar tudo. Você vê que o pessoal volta e sempre comenta, ele para tudo e vai trabalhar as energias. Porque se o negócio vai deixando, o negócio vai piorando, chega um ponto e fica mais complicado. Então, realmente, a gente está mais expandido, a tendência é a gente também perceber mais. Então, essa proatividade de trabalhar a energia, tentar limpar o ambiente para se manter, esse é o segredo. Porque senão vai chegando um ponto, eu estou falando até para as pessoas que estão ouvindo, né? Não, está indo, daqui a pouco a pessoa já está assim e vai ser muito mais trabalho para ela conseguir fazer a desassimilação e encaminhar quem precisa ser encaminhado, né? Agora vamos no respiro. É porque justamente, até quando fala da técnica do estado vibracional, fala que é uma técnica de relaxação psicofisiológica, quer dizer, tem o psico também, né? Por quê? Porque na hora que você dá um respiro, você dá um alívio no turbilhão de cabeça e você vai começar a prestar atenção na energia. Se a gente vai tentar mobilizar a energia com a cabeça assim, alguém já deve ter tentado, não vai sentir nada, né? Porque a cabeça está aqui, vai tentar mobilizar a energia com a cabeça a 1000, não. Então é a hora que tem que fazer mudar o foco para poder perceber as energias. E essa mudança de foco, ela justamente vai ajudar
a gente até limpar esse turbilhão. Então, quando a cabeça está muito agitada, a gente consegue parar, dar um basta. Não, agora eu vou focar na minha energia. Quando a gente terminar o trabalho da energia, a cabeça já vai estar mais acalmada. Então, essa técnica dos 20 EVs por dia, ela é muito inteligente. Porque é justamente para começar, você vai mantendo, você não vai deixar aquela coisa inútil. Pelo menos, olha, de tanto em tanto tempo você para lembrar que você tem uma dimensão energética. Então, é muito sério. A diferença também é nítida. No momento que você percebe que você tem consciência, que se trabalha a energia, o resultado negócio limpa, também perfeito. Também é bem didático. Exatamente. Então, aí, esse turbilhão justamente para a gente... E ela evita que o negócio entre num processo mais crônico, que gere algum tipo de bloqueio, e aí fica cada vez mais difícil também resolver. E no final da parafatologia também, a qualificação da energossomaticidade e autodesassedialidade, aumentando a tara parapsíquica. Isso. A tara parapsíquica é aquele verbete, como a gente tinha falado, que eu vou até ler a definição, é mais ou menos assim. É a estrutura que cada um tem para resistir o peso da presença e a força da pressão. Então, eu gostei eu anotei por causa da palavra, achei muito bom isso, né? Peso da presença e a força da pressão das consciências assistidas. Então, essa tara, nós todos estamos aumentando a cada dia. Então, cada um tem o seu. Eu aguento, tem um que vai aguentar um assediadorzinho, assim, uma concener, o outro já aguenta 2 conceneres, o outro já aguenta umas 20 conceneres, o outro já aguenta, vai chegar um nível que a gente falou aqui, a pessoa aguenta ficar com o mega assediador lá dentro da OFIEX e não está afetando a ela. Então, o quanto cada um já consegue. E o que a gente quer dizer aqui? Que é justamente a qualificação da energossomaticidade, da nossa potência energética e do nosso autodesassédio que vai aumentando essa tara. Então, a gente vai cada vez aguentando mais pressões. Tá. Agora, eu só queria entender, Adriana, me ajuda a entender o seguinte. Eu percebo, na hora, hoje de manhã foi muito nítido, na hora que chegou a consciência eu percebi. Tá. Eu percebo trabalho de energia, percebo trabalho de energia no mesmo instante. Qual é a diferença disso para uma escagem? Olha, você que vai ter que perceber. Porque, e até que ponto não deixa de ser uma escagem? Porque a escagem é o quê? Alguma coisa vai entrar na sua psicosfera. Sim, mas, por exemplo, no sentido de manter. Se eu quero, por exemplo, manter, ou se eu percebo que eu tenho condições de manter mais a consciência, até onde não, mas você vai manter se você não estiver sentindo. O que acontece às vezes que eu percebo? Tá? Vamos supor, trabalhei energia, limpou na hora, acabou. Okay. Mas às vezes, você está trabalhando energia, aí eu tá bom, melhorei, estou ótima. Aí começo a escrever, escrever alguma coisa, fazer um verbete. Aí depois começa a voltar tudo de novo. Então, exige mais esforço. Aí eu falo, então esse negócio vai limpar às vezes na TENEPS, ou então daqui a não sei quanto tempo. Mas você tem que estar o tempo todo fazendo esforço, porque você tem que manter ela aqui, uma linguagem figurada. Você mantém ela aqui, tá certo? Não é o Mário, certo? Você mantém ela aqui, melhor, aqui, né? Então, você mantém a consciência numa distância, mas ela continua. Por mais que você exteriorize, ela continua. Então, eu deixo ver. Mas exige um trabalho maior, porque você está o tempo todo, você relaxou um pouquinho, começa a vir tudo de novo. Você sente a pressão. Começa a vir tudo de novo. Tá. Então, nesse caso, uma questão prática, então aqui a questão está escado, pode ser uma incompetência de exteriorizar, às vezes não. Às vezes a pessoa precisa ficar um pouquinho ali e daqui a pouco necessidade. Muitas vezes, quando acontece isso na hora da TENEPS, a coisa vai embora. Então, até a hora da TENEPS, tem que ficar. Então, nesse momento, é até uma técnica que eu tenho, né? Não sei se podia dar um nome para isso. É aquela de eu fico tudo mais assim, eu fico toda, se eu puder, se eu tenho algum compromisso que eu possa desmarcar, eu desmarco, senão não tem, tudo bem, mas eu vou dirigir com muito mais cuidado, eu vou estar mais atenta em tudo, eu vou cuidar com o que eu falo muito mais, porque às vezes, que se eu relaxo, às vezes é a hora que você vai falar uma besteira, uma ideia, às vezes você vai perder a paciência mais rápido do que você, fora do que você já mantém um nível, e de repente ali você dancei. Por quê? Já sabia que estava mais alterado, você tem que ficar mais assim, low profile, mais quieto. Então, é abençoar o cosmos, evito tomar decisão, eu não tomo decisão, alguma decisão importante, né, de vida, alguma coisa assim, não tomo.
deixa só se for uma coisa urgente, né, que não tem jeito, né, matar ou morrer, mas vamos supor, alguma decisão, vender um carro, comprar um carro, ou isso até é uma grande decisão, né, mas assim, uma coisa simples, né, eu fico sempre meio de sobreaviso, porque eu sei que eu não estou na minha temperatura, eu estou aqui com um esforço maior. Então, a chance de baixar minha guarda, uma irritação, alguma coisa, baixar minha guarda, e aí eu fazer besteira é maior. Essa é exatamente. Aí eu vejo, eu estou escada. Então, aí é um processo de ficar mais atento. Por que é lúcida? Porque você está sabendo o que está acontecendo. Você sabe que tem, então não pode abaixar a lucidez. E aí, às vezes, todo o esforço para que a lucidez não baixa é maior. Entendi. É exatamente esse aqui é o ponto, porque eu acho que muitos de nós já começamos a chegar numa situação dessa, onde a pessoa tem que se perceber bem mais atenta e lúcida para conseguir lidar com isso de forma melhor e evitar um acidente ou alguma outra coisa. Ou às vezes é uma fala inadequada que pode gerar um mal-entendido, um melê grande. Mas você está sempre mais predisposto, porque você está com um esforço maior, você está com uma carga ali. Tá. Então, é um processo que tem que ficar mais atento mesmo. Tá. Ok, obrigada. Adriana, de certa forma, eu estava pensando aqui, e você foi falando o que eu ia perguntar, dentro desse contexto. Mas então eu vou acrescentar só o seguinte, os efeitos do auto e heterodesassédio na desmotivação para a mobilização energética, que é bem dentro desse momento assim, de limitação, né? De limitação do auto com o heteroassédio, com a pressão que se está sentindo, e só acrescentar uma coisinha, que é manter 10 perto, sem se alterar. Essa é a dificuldade. E isso eu acho muito sério, esses efeitos aqui, porque nessa hora é a hora que tem menos vontade de trabalhar com energia, né? Porque justamente porque você está... Então, é a hora que mais precisa. Né? Eu lembro de uma frase do professor Felipe Mansur, foi na jornada da TENEPS, eu sempre comento essa frase dele. Ele falou que é a hora que você vai trabalhar, que você só vai parar de trabalhar energia na hora que você perde a vontade de parar de trabalhar energia. Quer dizer, porque você começa a trabalhar, dá vontade de parar. Aí não, você vai até a hora que não. Já está bom, já não quero parar mais, então agora é porque a coisa já está desassimilada. Então, eu acho essa é muito interessante, porque a hora que você está mais assim, é a hora que vai dando aquele melê. Então, é a hora que, pelo contrário, tem que entrar à vontade para não entrar na onda. Obrigada, Adriana, aqui na página 2, a terceira linha de baixo para cima, na parafatologia, o incremento da receptividade às inspirações da paraperceptoria. É na hora que a gente está limpo, né? Então, no início tem todas aquelas comprovações. Aí, no final, começa a ter a solução. Então, olha, isso aqui está num outro contexto. A pronta discriminação energética permitindo atuações preventivas, né? Então, se a gente está mais atento às energias, a gente pode, se a gente já sabe que aquela situação tende a nos assediar, ser mais autoassediante, a gente já vai ficar mais atento à situação. E as energias e as nossas reações energéticas. Depois, a soltura do energossoma favorece a expansão intelectiva. Expandindo a cabeça, a intelecção expandida, a gente pensa melhor, a tendência da gente se desassediar é muito maior. A gente pensa tudo mais claro. E aí vem o incremento da receptividade das inspirações da paraperceptoria. E aí, logo depois, vem as sugestões amparadoras autodesassediantes. Então, às vezes, tem essa experiência também. Às vezes, tem alguma coisa que está incomodando, então a gente está começando a buscar entender o que está acontecendo. E aí se serena um pouco, daqui a pouco vem, é como se vem uma inspiração, e aquele é uma nova perspectiva, uma nova modo de ver a situação. Então, a gente está vendo a situação por esse ângulo aqui. Aí vem uma inspiração, não, mas você não olhou por aqui. Olha, mas por aqui realmente é. Aí fica mais lógico, dá para compreender. Então, mas para a gente conseguir abrir o caminho para que chegue essa sugestão, a gente tem que estar mais tranquilo. Se a gente estiver no turbilhão de intoxicação, a gente não consegue nem ouvir. Então, durante o autoassédio, uma situação assim que a gente está, a gente não está entendendo o que está acontecendo. Se a gente consegue parar e trabalhar a energia, como eu te falei, aumenta a chance de poder surgir uma inspiração dos amparadores.
Então, não só a gente vai pensar melhor, porque a gente vai estar mais limpo, como ainda pensando mais limpo, por isso que a gente falou pensar limpo primeiro. Primeiro você expandiu a cabeça, depois que vem a sugestão. Então, tem uma lógica para isso aqui primeiro. Ó. Primeiro eu trabalhei energia, eu expandi minha cabeça. Primeiro é anímico, eu expandi minha cabeça. Eu já estou pensando mais claro. Aí tem um campo propício para que a gente possa, os amparadores, se for o caso, soltar lá alguma dica. Eu, por exemplo, fazer estado vibracional, ou mexer com as energias, assim, meio eu não consigo. Eu tenho que ir para uma leitura, ir para alguma coisa, assim, para mudar o foco, porque senão as energias, é como você falou antes, a gente está com a cabeça muito cheia, eu não consigo sair do foco, trabalhando as energias com preocupação, entendeu? Então, aí, talvez, faz uma pesquisa, se não aconteceu isso que eu falei, até com a Fabiana, né, que algumas pessoas podem acontecer, é que você deixou passar demais. Avalia. Vamos supor, você sentiu lá um mal-estar, alguma coisa, foi continuando, foi continuando, foi continuando. Se a gente consegue ser mais rápido, não chega nesse ponto. Talvez não chegue nesse ponto. Então, para você pesquisar. Tem que estar atento o momento todo. Então, aí, às vezes, aí depois que o negócio já está enrolado, fica cada vez mais difícil. Porque, pensa bem, já está tudo sujo, já está tudo enrolado, tudo intoxicado. Mas tudo bem, você arranja o seu meio, você vai achar uma outra forma, muda o bloco, perfeito. Você está fazendo uma outra técnica. Bloco, né? Mas o legal, talvez, é você começar a ficar mais atento. Quando começa? Você começou a sentir que o negócio está começando a ficar esquisito, você já tenta trabalhar a energia nesse momento, não espera até ficar maior. E depois você conta pra gente como é que foi essa técnica. Tá bom. Obrigada. Se deu certo. Agora, professora Adriana, em Parafatologia, na página 21, sexta linha, favor comentar a averiguação do papel do autoassédio na intoxicação energossomática e evocação de assediadores. Perfeito. Isso entra na questão do binômio, né? Então, se a gente está atento, se as pessoas começam a ficar mais atentas nessa questão da energia, da importância da questão da energia, no processo do meu pensamento, naquilo que eu penso, quer dizer, eu penso e tem uma influência no meu estado energético, aí a pessoa averigua o papel do autoassédio na intoxicação energossomática. Então, a gente vê o que começou primeiro. Às vezes é o autoassédio. Às vezes não tem nenhuma consciência de fora, não é nenhuma energia gravitante, é a pessoa com ela mesma, é ela com ela. Então, ela tem aquele carinho de estimação, que é aquela situação traumática, seja de um trauma de outra vida, seja de um trauma dessa vida, não importa, né? Mas é aquela coisa que na hora que aquilo acontece, que alguém fala alguma coisa com ela, pega aquilo ali, pega no nozinho dela, né? E pode ser as coisas mais diversas. Então, na hora que ela entra em autoassédio, não, isso mesmo, olha só, não, então isso aqui não está bom, olha, isso então não está funcionando. E começa a entrar, ela está também entrando no processo de autointoxicação. E aí, o que acontece? Ela está abrindo o caminho para o assediador. Então, para evocar assediador, porque ela começa a entrar num padrão holopensênico mais baratrosférico. E aí tem a ver com aquele princípio, né, que a gente coloca aqui, o princípio da retroalimentação pensênica, também é um princípio da enciclopédia, que é justamente isso, é do holopensene, né? Então, a gente se afiniza com o holopensene acaba influenciando o nosso pessoal influencia o holopensene e assim vai. Então, se eu baixo a minha guarda e começo a pensenizar de uma forma mais negativa, mais baratrosférica, eu vou me afinizar com esse padrão de consciência. Essas consciências vão tender a se aproximar de mim. E isso vai aumentar o meu autoassédio. Então, vira aquela confusão. Vem daqui, quem começou primeiro? Um retroalimenta o outro. Então, isso que a gente queria dizer aqui com a questão do autoassédio, na intoxicação do próprio energossoma e na evocação dos assediadores. Uhum. Agora, ainda em Parafatologia, na sexta linha de baixo para cima, favor expandir o afastamento de assediadores extrafísicos. Isso aqui começou lá, olha, um pouquinho em cima, tem a autoconscientização da utilidade evolutiva de campo energético rígido para efetivação e conservação dos autodesassédios. Então, quando a gente começa a entender dessa utilidade de campo energético rígido, que aqui entra tanto o nosso próprio, né, como os ambientes desassediantes,
como a gente tem, por exemplo, esse tertuliário que é um grande exemplo. Eu acho que algumas pessoas já devem ter tido a experiência de, na hora que chega aqui no tertuliário, às vezes está com uma preocupação, chega aqui e sai, tudo ficou mais claro, já entendeu o problema, já passou. Por quê? Esse é um campo que favorece a efetivação e conservação dos autodesassédios. Então, não só eu faço, como eu conservo. Questão de laboratório, questão de dinâmica, como a gente já falou, questão de cursos. A sua própria casa você pode montar assim. E outros ambientes positivos que possam existir, bibliotecas, dependendo do padrão da biblioteca, a biblioteca tende, né, a ter um holopensene mais positivo de estudo. Não dá para generalizar, não conheço todas as bibliotecas que existem, mas a tendência é a ter um padrão mais de mental soma de estudo. Então, se a gente conhece esse valor, aí vem o que acontece nesses campos. Aí começa afastamento de assediadores extrafísicos. Então, esses ambientes mais salutares, os assediadores, eles não se sentem bem. Então, a tendência é eles não irem. Então, você vai entrar nesse ambiente e eles vão ficar do lado de fora. O ideal é que a gente faça a nossa casa assim, né? Que eles nem entrem. Eles sentem um mal ali, um mal-estar incrível, que é um paradoxo, né? Pessoa, a consciência enferma, que sente um mal-estar de estar num ambiente positivo. Então, o ideal é a gente fazer isso. Então, acaba afastando os assediadores, eles não têm clima, não gostam de ficar ali. O encaminhamento de consciências enfermas assistíveis, então, aquelas que são assistíveis num ambiente mais positivo, com uma energia mais predisposta, facilita a atuação dos amparadores, que eles podem atuar até pegar essa consciência e encaminhá-la. E depois a expulsão da energosfera de energias gravitantes negativas, que é já o caso pessoal, também facilita que a pessoa consiga entrar no estado vibracional, e o desbloqueio dos chakras. Então, esse ambiente, que pode ser o meu, pode ser o da minha casa, o meu pessoal, né, da minha psicosfera, da minha casa, ou de um tertuliário, ou de algum ambiente externo, ele facilita até que eu mexa com as energias. Então, existem ambientes que são mais fáceis de trabalhar energias que outros. Então, se a gente vai em determinados ambientes aí mais pesados, fica muito difícil mobilizar energia. Tem que ter um domínio muito grande para conseguir. Então, às vezes é melhor se encapsular. E já tem ambientes tão positivos, uma natureza, uma praia que seja bem frequentada, né? Um parque positivo também. Você chega lá, fica mais fácil trabalhar energia. Então, são ambientes positivos que devem ser valorizados. Agora, tem uma pergunta aqui aberta, né? Não é exatamente sobre o verbete. Sou iniciante nos estudos da conscienciologia e gostaria de saber se existe a possibilidade de se identificar com clareza quando existe uma influência extrafísica, distinguindo-a do meu próprio conteúdo mental. Constatada a influência de assediadores, quais seriam as providências mais eficazes para bloquear e afastar essas consciências? Uma consim tem capacidade de exercer tal influência sobre outra consim? Sim, tanto a consim quanto o consciex. Por quê? O conceito nosso de pensene, pensamento, sentimento e energia, diz que essas três coisas elas andam interligadas. Então, as energias elas têm um padrão de sentimento e um padrão de pensamento. Então, vamos supor, se eu estou pensando em alguma pessoa, eu estou fazendo uma evocação, a minha energia está indo até ela com o meu padrão de pensamento e sentimento. Se eu penso bem dessa pessoa, eu tendo a que ela se sinta melhor. Se eu estou pensando mal dessa pessoa, estou chateada com ela, com raiva dela, esse padrão está indo. Então, se a pessoa não tem uma pessoa mais frágil, a tendência dessas energias a influenciarem, tá? Agora, se está começando agora, a melhor maneira que tem, eu acho que tem o verbete estado vibracional que você pode baixar, né, na enciclopédia no site, e lá explica direitinho a técnica do estado vibracional. Eu vejo que a melhor forma não tem mágica, é uma técnica simples, mas é o que funciona. Você começar a insistir em trabalhar suas energias, porque a partir desse aumento dessa percepção é que vai facilitar isso que você perguntou. Você distinguir, porque você vai começar a perceber, primeiro, quando você trabalhar as energias, se sentir bem, você vai ver, não, então meu padrão de pensamento é esse, eu penso assim.
Tudo que vier de fora já vai ficar mais fácil você ver aquilo que é uma intrusão. Porque você vai sentir aquela energia, você está bem, aí você começa a sentir um mal-estar, aquilo que a gente falou aqui, né? Tem uma coisa estranha, opa, vou trabalhar minhas energias e vou ver o que está acontecendo. Isso é um mal-estar meu, é uma coisa psíquica minha, psicológica minha ou não? Se for meu, aquele processo vai continuar. Se não, se for uma coisa externa, uma energia externa, a tendência é o quê? Isso vai passar. Então, o primeiro passo que eu vejo para você que está começando, existe um livro também chamado Nossa Evolução, que vale a pena. O Nossa Evolução também você pode baixar para download, se eu não me engano, acho que o Nossa Evolução também está, né, na Editares. Eu não tenho certeza, mas eu penso. Não, acho que está sim, eu vi um dia tá. desse. Então, é também muito importante, você baixa esse livro que tem bem uma questão de perguntas e respostas, já tem uma noção mais ou menos, né, das linhas mestras, assim, né, da Conscienciologia, as ideias principais, assim, para você ter uma noção para começar. E o trabalho das energias. Eu acho isso que vai te ajudar a fazer essa diferenciação entre o que é seu e o que não é seu. Só lembrando, né, professora Adriana, que nesse verbete que você citou, do estado vibracional, tem a técnica, tem os 6 passos até para você seguir e conseguir instalar o estado vibracional, certo? Agora, você quer perguntar? Eu quero. Oi. Professora, Oi. Queria fazer uma pergunta. Você já pesquisou alguma... porque assim, tem uma técnica de apometria, né, que é uma técnica de desassédio, onde as pessoas que trabalham com essa técnica, muitas delas admitem que uma consciência extrafísica que esteja assediando uma pessoa, muitas vezes essa consciência extrafísica é uma personalidade de passado dessa pessoa. Você já pesquisou alguma coisa a respeito? Que comentário que você faz a respeito dessa... Não, isso pode acontecer, tem de tudo. Pensa o seguinte, quando a gente dessomar, a gente vai continuar com os mesmos afetos e os mesmos desafetos. Aí a gente vai nascer de novo e a gente vai dessomar. Então, as relações podem sim, mas não, eu não diria que é só isso. Então, pode ser que seja alguém que simplesmente não tem a menor intenção de te fazer nenhum mal. Às vezes um avô, uma avó que gostava muito de você, um irmão, sei lá, alguém que dessomou, que gosta muito de você, quer ficar do seu lado. E ele não vê que está te fazendo mal. Então, o próprio desequilíbrio dele pode gerar um assédio. Isso é um assédio não intencional, tá? Então, é uma pessoa muito conhecida que adora você. Só que ele não está lúcido e ele está, às vezes, prejudicando. Agora, tem uma intenção mesmo, os desafetos do passado, né? Que é aquela pessoa que está muito chateada com você por alguma coisa que você fez, às vezes há milênios. Não, mas daí, no caso, eu estou me referindo, por exemplo, você teve nessa vida, você é Adriana, né? Isso. Numa outra existência sua, da sua consciência, você teve uma outra personalidade equivocada ou viciosa. Sim. E essa sua personalidade, da sua consciência, numa outra vida, ela pode hoje te assediar. Ah, não, é isso que eu estou... Não. Isso não. Olha só, isso a gente não entende assim não. Aí é outra história. Porque sou eu mesma. Ela me assedia, mas sou eu mesma. Aí entra outro assédio. E a consciência é indivisível, né? Pelos estudos da eu sou eu. Conscienciologia. Eu sou Adriana, pode ter sido José, Silvia, sei lá quantos nomes eu já tive no meu passado. Fiz muita besteira no passado, como todos nós, né? Nós estamos evoluindo, estamos todos buscando ser melhor, mas se éramos mais imaturos antes, se hoje erramos, imagina no passado que a gente era mais imaturo. Então, a gente pode ter errado muito, pode ter feito mal a muitas pessoas, consciente ou não, por imaturidades, tá? Então, tá bom. Mas sou eu. Sou eu. Eu trago herança disso que eu fui. Tem um conceito da Conscienciologia chamado porão consciencial. E quando você nasce, na infância, os primeiros anos, muitas vezes volta mas sou eu. Então, são aqueles meus traços, aqueles meus trafares, que provavelmente eu posso não ter ainda superado, eles supitam. Então, eu me assedio com essa personalidade do meu passado, mas não é ela, eu sou eu, é uma pessoa só, única. Eu não mudo, a consciência é indivisível. Mas os traços dessa personalidade, eles ainda sou eu, estão aqui. Eu posso ter superado alguns, outros não. Então, essa ideia de uma outra personalidade, eu mesma me assediando, isso não, dentro da Conscienciologia a gente não compreende. Posso só dar uma contribuição? Existe o fenômeno do personalismo. O
que vem a ser o personalismo? É quando uma pessoa, hoje, na sua vida normal, ela começa a fixar um padrão da sua própria vida do passado. Então, ela começa a manifestar as tendências, as falas, os conhecimentos de uma vida passada, por uma questão de fixação e de fuga da vida atual. Isso pode acontecer, e o nome técnico é personalismo. Não é outra pessoa sediando, é a mesma pessoa, só que fixada no passado, onde ela se sentia bem, ou se sentia com poder, e hoje, muitas das vezes, não está com aquele mesmo poder que tinha antes, às vezes um processo de dominação, etc., e ela manifestar aquilo por não aguentar, num processo de fuga, a realidade atual. Agora, uma coisa que está me ocorrendo, que pode acontecer também, é uma possibilidade, é um possível desafeto do passado se transfigurar o psicossoma como se fosse a própria pessoa para embaralhar mais o meio de campo. Né? Olha, tá vendo como você era e tal, né? Mas não é ela. Perfeito. Obrigado. Um ponto que é importante identificar também é realmente a percepção do pensamento, como a pessoa pensa, para conseguir identificar o que realmente é dela e o que é de outra consim, ou de outra consex, ou até uma assimilação de energia. Eu acho que esse é um dos pontos chaves aqui, né? Conseguir identificar o que realmente é dela, porque a partir dessa identificação a gente percebe as escagens, percebe tudo isso e evita as confusões também, dá aquela certeza, não, eu não penso assim, isso não é meu. Não estou acompanhado, é uma escagem, um acoplamento. Muito bem. Professora Adriana, na fatologia, página 1, primeira linha, a evidenciação da influência da vitalidade energossomática na saúde consciencial. No seu dia a dia, como você vitaliza seu energossoma? Instala o EV quantas vezes por dia? Usa técnicas variadas ou tem uma preferida? E precisa de um lembrete ou já é parte dos seus hábitos? Olha só, primeiro aqui, evidenciação da influência da vitalidade energossomática na saúde consciencial. Isso, a gente vê como é importante, tudo isso que a gente está falando aqui, eu acho que a gente está dizendo já desde o início da tertúlia, que a gente vai vendo no dia a dia, mais atento para as energias, a gente vai vendo os efeitos na nossa própria saúde. Como a gente falou, às vezes você pega uma carga maior, baixa a imunidade, a gente acaba pegando algum processo mais infeccioso, seja o que for. Então, a energia está o tempo todo permeando. Em relação à técnica, lembrete sempre é bom. Eu tenho na minha agenda, tem um adesivinho do EV, então eu coloco o adesivo do EV, faço EVs o quantos for possíveis durante o dia, não fico assim marcando, mas nas horas que ocorrem, tento fazer quando, por exemplo, mudanças de ambiente, isso ajuda bastante. E a técnica depende, por exemplo, tem maneiras de você trabalhar a energia que você vai te facilitar melhor. Por exemplo, uma que eu gosto muito, dependendo da situação, vamos supor nesse momento que a coisa às vezes está mais difícil de fazer a mobilização normal. Eu faço aquela de esterilizar chakra a chakra primeiro. Então eu começo esterilizando cada chakra, exteriorizo com tempo, né? Porque você vai ter um certo tempinho. Então vai esterilizando aquilo e você vai chakra a chakra e depois você vai tipo desbloqueando, limpando cada chakra e depois a movimentação fica mais fácil. Tem umas técnicas também que o professor Mário conhece, tem até um curso, eu vou fazer propaganda, do técnicas chinesas. Então, umas técnicas que ele faz de mexer com as mãos também. E isso ajuda também, em determinados momentos, a motivar a trabalhar a energia. Só que, obviamente, você não vai fazer isso no meio da rua. Essa de mexer com as mãos, você vai ter que fazer dentro de casa, às vezes, no local. Então, você pode fazer dependendo do freguês. Um curso, eu não sei se você já tem pré-requisito para isso, um curso que ajuda muito é o próprio do IPC, que tem o curso lá do PDP, Programa de Desenvolvimento Parapsíquico, que tem várias técnicas de energia. Se você mora em Foz, tem as dinâmicas parapsíquicas, também vão ter várias, tem o 40 manobras, fazer propaganda de novo. Então, claro. Mas tem outros cursos dentro do próprio IPC, com energia, no CAE, que tem a Escola do Parapsiquismo. Então, existem vários cursos já dentro aqui da CCCI que vão te dar várias técnicas, porque eu acho que o segredo é você primeiro ver aquela técnica que te
favorece, porque a principal é aquela simplesinha que está no manual do EV, que é o que funciona. Mas, às vezes, você pode ter outros tipos de maneira, que, às vezes, dependendo da situação, se essa não está funcionando, você lança a mão de outras técnicas. Tá? Então, os cursos vão te ajudar demais nessa variação de maneira de mobilizar as energias. Agora, professora Adriana, na fatologia, na primeira linha... É o mesmo? Não, sorry, é a mesma, está repetido. Mas vamos lá, na culturologia, página 4. Você poderia comentar a culturologia? Penso que a cultura citada aumenta a nossa lucidez e a responsabilidade quanto à manutenção da ortopensenidade. Essa é a cultura, é uma das culturas que a Conscienciologia está buscando implantar, não só na Cognópolis, mas em toda a comunidade conscienciológica cosmoética internacional, que pega aí todas as pessoas estudiosos da Conscienciologia. Que é justamente isso. Primeiro, a gente entende que a assistência é o caminho, a assistência é a base da evolução. A gente evolui assistindo aos outros. Então, em primeiro lugar, assistente. Como é essa assistência? Tem várias outras linhas que falam em assistir os outros. Nós falamos em assistir como? De forma parapsíquica também. Então, a gente vai incluir nessa assistência não só uma assistência visando o intrafísico, a gente vai usar recursos parapsíquicos, não só de ensinar as pessoas a lidar com o próprio parapsiquismo, como nós mesmos usarmos o nosso parapsiquismo pessoal como uma ferramenta na hora de fazer uma assistência, é mais um instrumental para fazer assistência. E o que tem que permear tudo isso é a cosmoética. Então, não só fazer assistência, não só fazer uma assistência parapsíquica, mas tudo isso faltado pelas leis da cosmoética. Então, tentar fazer isso de uma forma mais lúcida, de uma forma ética, cosmoética, buscando ter aquela visão dentro do possível, né? Curva, né? Visão mais curva, para ver o que é melhor, o que é para ser assistido, o que é para ser feito. Então, essa cultura aqui é o que nós estamos tentando implantar com a Conscienciologia. Nós todos já pensamos dessa forma, estamos estudando como fazer isso, tentando aprender a fazer isso. Né? Estamos todos aprendendo a fazer isso. E aí entra os cursos, entra tudo que a nossa vivência, o nosso dia a dia, os nossos laboratórios conscienciais, para a gente buscar implantar essa cultura na comunidade. Agora, na parafatologia, na página 2, quinta linha, de cima para baixo. Você poderia explicar como acontecem os bloqueios energéticos encefálicos e a consequente obscurização intelectiva? Olha só, o bloqueio energético encefálico é o bloqueio na cabeça. Né? Tem até um verbete que vale a pena você ler, está na Remissiologia, do professor Valdo, é o bloqueio zero, que é justamente a nossa meta, né? A gente tem um bloqueio zero na cabeça. Então, o que é o bloqueio? São os bloqueios na cabeça, nesses chakras. Na maioria dos casos, vamos lembrar uma coisa. Todo heteroassédio é meio básico, mas vamos lembrar, né? Tem como base um autoassédio. Então, ninguém consegue te fazer mal, um heteroassédio, alguém vir e fazer algum mal em você, se você não permitir, que aí entra o autoassédio. Então, o autoassédio é o que abre esse caminho. Então, esse é um princípio que até a gente coloca aqui, o princípio do autoassédio, predispor e potencializar o heteroassédio, lá na Principiologia. Então, o que é o bloqueio pensênico? Você se intoxicou por algum motivo. Então, seja por seus pensamentos, isso vai gerando um bloqueio das energias, você vai se intoxicando. Então, os chakras começam a não ter essa vitalidade. Então, eles começam a ficar bloqueados, fica difícil esterilizar as energias. Então, pode ter uma série de efeitos, inclusive físicos, de dor de cabeça, uma série de coisas. E isso leva à obscurização intelectiva. Porque nessa hora, quando a gente está mais assim obnubilado, a gente está mais com um bloqueio, a gente não pensa direito, porque a energia não flui. Pensa o seguinte, se a gente está com um bloqueio no estômago, aqui pode ser no esplênico, por aqui. E o que acontece? Às vezes pode ter um enjoo, começa a não funcionar, aquilo fica um mal-estar. Na cabeça vai afetar o quê? A nossa maneira de pensar. Então a gente começa a não pensar direito. Então, e por que a gente falou que o efeito disso, a gente vê isso, a gente comprova isso, cada um vai comprovar, para não acreditar em nada, né, nem mesmo o que eu estou dizendo aqui,
Na hora que, por exemplo, a pessoa está obnubilada, ela está nesse processo que ela não pensa direito, vem alguém e tira esse bloqueio com a mão, por exemplo, através da técnica do arco voltaico. Então, e a pessoa vê aquela mudança instantânea, que não é uma sugestão, é uma coisa que ela comprova por ela mesma, dela estar pensando mal, obnubilada, não pensando direito, a cabeça confusa, né? Os pensamentos não funcionam, alguém vem, coloca as mãos, trabalha a energia, limpa, e você começa a pensar, ué, peraí, sumiu tudo? Então, isso é uma autocomprovação que você tem para você mesmo. E isso ninguém te tira. Então, isso é um grande, eu vejo que é um grande, a energia, esse tipo de experiência, é um grande, o primeiro passo em questão do princípio da descrença. Porque a pessoa vê, não, olha, peraí, ninguém me contou, eu vi, energia funciona, esse negócio funciona. Então, peraí, o que eu preciso fazer para eu ficar melhor em relação a isso? E aí começa depois, os outros fenômenos vão surgindo a partir desse desenvolvimento. Adriana, deixa eu perguntar uma questão em cima disso. Pode acontecer de ter heteroassédio sem autoassédio? Por exemplo, só para contextualizar, um ambiente que tem complicado, bastante com sexo mais patológico. Você entra naquele ambiente e se identifica que tem um baque, né, tanto energético quanto pensênico. Então, eu me questionei, né, você trazendo essa questão, se não tem algum momento de heteroassédio sem você ter dado tanta abertura, devido ao ambiente pesado mesmo. Não, né? mas você podia ter se encapsulado. Por que você não se encapsulou? Então, isso é um princípio dentro da Consciologia da questão do heteroassédio com autoassédio. Então, vamos pensar numa situação dessa. A pessoa, tudo bem, vem lá, às vezes alguém te empurrou, você caiu, mas onde você falhou? Será que... Aí cada um tem que fazer análise. Será que, às vezes, não teve jeito mesmo, vamos supor, mas eu acho... teria que pensar com mais calma, porque, pelo que eu entendo, houve uma brecha, tá? Alguma coisa aconteceu. Pelo menos faltou, talvez, uma profilaxia, uma prevenção. Puxar para a autorresponsabilidade, né, que você está trazendo. Você pode pensar o seguinte, a sua emoção, quando entrou nesse ambiente, mudou? Se mudou, já fazer as checagens do que eu dei a brecha. Não, olha só, você entrou no ambiente, ele é hostil, você se emocionou, houve uma mudança da sua... você teve medo, teve alguma dificuldade, ficou apreensiva? Qual foi o seu estado emocional naquele momento? Isso já é um autoassédio. Que eu percebo que entra nessa questão do bloqueio na cabeça, né? Pode ter emoção, daí tem que analisar, mas o bloqueio na cabeça fica burra, daí já não consegue funcionar muito bem. E às vezes, por que você ficou lá? Porque se você... O que é o autoassédio? A gente nos prejudicar, né? Vamos supor que a gente chega num ambiente que está muito ruim, não consegui me encapsular, sai fora. Aí por que você ficou? Aí cada um tem que falar, não, mas é porque do meu emprego, o meu chefe podia me... Por que eu podia ter bancado? Não, vou sair. Então, a gente tem que pensar com calma, mas eu acho que por aí a gente pode raciocinar alguma coisa. Então, por que eu, às vezes, me vitimizei? Porque o que é se eu deixei que alguém me assedie, eu me vitimizei. Eu virei vítima. Eu me fui uma vítima. Existe a vitimização não cavada? Existe. Mas esse percentual é mínimo, né? Eu acho que na maioria dos casos vale a pena a gente pensar sempre que não é cavada. Se foi, que é cavada, desculpa, né? Se é um não cavada, aí a gente tem que pensar com muita calma. Pode existir, é difícil falar assim, então todo, sei, fica difícil eu afirmar isso. Mas pelo que eu entendo, sempre deve ter alguma raiz, alguma coisa. Mas pode haver condutas de exceção. Mas eu acho que isso, no nosso nível, isso não seria conduta padrão, não. Eu acho que isso, na maioria dos casos, a gente está bobeando mesmo, até porque a gente não é desperto. Talvez quando a gente chegar na desperticidade, a gente consiga entender melhor essa questão. Mas eu vejo que alguma brecha a gente permitiu para ser vitimizado. Até aquela pessoa vai lá e passa a perna na gente. Bem, por que a gente não foi preventivo? Se a gente acreditou, se a gente soubesse das energias, a gente podia, através da energia, perceber melhor a intenção dessa pessoa. Por que eu deixei isso acontecer? Pode ser por ignorância, mas alguma coisa aconteceu. Mas, no mínimo, tem uma faltou leniência, alguma coisa tem. Isso que eu estou falando, é difícil a gente pensar num exemplo de que não tivesse algum tipo de vacilo nosso. Mas tem que ver percentual, né? Um percentual de vacilo nosso. Adriana. Vamos pensar.
Yo tengo una duda con respecto al blindaje y la encapsulamento, porque aparentemente parece que você vai fazer a mesma coisa. Você exterioriza, forma toda a sua psicosfera, llena de energia, faz esse estado vibracional, mas parece que é como mais efetivo o encapsulamento que o blindagem, mas o blindagem também faz a mesma coisa. Você exterioriza, faz estado vibracional. Não logro saber essa diferença muito clara. Você Não, sabe? mas eu acho, eu não sei, para mim o autoencapsulamento ele é uma blindagem. Agora tem o seguinte, o autoencapsulamento eu estou encapsulando a mim mesmo. A blindagem, eu não sei se é esse o sentido, eu estou blindando o ambiente, eu posso blindar a minha casa, blindar o meu quarto. Então eu estou encapsulando o meu quarto. E o autoencapsulamento que eu estou falando é o meu encapsulamento. Tem o heteroencapsulamento também de outra pessoa. Então eu não sei essa diferença, porque para mim é sinônimo, né? Então eu não sei como é que, mas se foi abordado de forma diferente, tem que ver qual foi o uso que foi dado, né? Nós generalmente brindamos nossa casa, nosso dormitório, todos os dias, não? Mas não lograva ver essa diferença, que é mais pessoal. Para mim é sinônimo, né? Porque olha só, o que é o autoencapsulamento? A gente, como se fizesse uma cápsula, né? A gente coloca uma película que está nos protegendo. Então, tá bom? É que a palavra blindagem na enciclopédia o professor Valdo em geral usa mais para ambientes, mas né? ambiente, Conforme por isso você eu estou colocou, falando, né? Mas eu acho que no fundo é sinônimo, né? Teria que ver. Em tecnologia, na última linha, você poderia explicar como é a técnica da mega euforização? Olha, quando eu souber melhor eu te conto. Mas olha só, o que é a mega euforização? Vou te dizer como é que é a técnica da mega euforização. Até pouco tempo atrás, a gente tinha as quintas-feiras, o professor Valdo fazia a técnica da mega euforização. Que é o seguinte, existe o verbete também. A mega euforização é quando a pessoa, a partir das próprias energias dela, ela entra num estado de... É uma euforia, mas não é uma euforia, como a gente fala na SOCIM, que é essa euforia de sair aí dando pulinho. É uma tranquilidade íntima tal que você sente um bem-estar indizível e você tem vontade de beijar popô de criança. O que é a técnica da mega euforização? Então, tem a hétero, é quando você consegue fazer por você e passar para o outro. Então, eu estou ainda na primeira fase, tentando fazer em mim. Então, é você tentar, para você se colocar num estado de mega euforização a partir da sua própria vontade. No momento que a pessoa domina essa técnica da mega euforização, com ela, então ela consegue se colocar através do trabalho das energias dela, em qualquer local, né, que tem que dominar, e ela consegue se colocar nesse estado de bem-estar indizível, de tranquilidade. Quando ela domina isso, ela pode, então, até passar para outras pessoas essa técnica. Então, ela consegue, através da assimilação simpática, ela exteriorizar as energias e fazer que essa outra pessoa entre nesse estado de mega euforização. Então, essa é a técnica da mega euforização. Então, como que eu vejo? É trabalhar bastante as energias, trazer a questão da ortopensionização, é isso, e tem a ver com domínio. Então, você começa a dominar mais energias, manter um processo de ortopensionização maior, e aí você começa a perceber essa tranquilidade íntima de uma forma mais ostensiva. O que a gente vê que a maioria das pessoas, quer dizer, muitas pessoas, né, e eu me incluo, a gente tem isso às vezes esporadicamente, às vezes muito em função de contextos, né? Então, em determinado contexto, em determinado período da vida, determinada atividade que você está fazendo, você pode perceber mais ou menos uma condição dessa. Mas a questão é dominar isso para ter sempre, né? Você, na hora que você quiser, sempre não, na hora que você quiser, você consegue instalar, independente tanto de tantos inputs externos. Então, essa é a técnica. Muito bem. Professora Adriana, pode comentar que práticas você utiliza ou utilizou para promover o seu autodesenvolvimento energético? Poderia fazer algumas relações com a antivitimologia e a autodesassedialidade? Perfeito. Olha, as técnicas
são essas. As técnicas de energia não têm muita mágica, como a gente falou, né? Elas são muito simples, de certa forma, e complexas, né? Como as técnicas do estado vibracional. Então, o primeiro é usar essas técnicas. Outra coisa que ajuda muito é fazer atividades como dinâmicas, alguma coisa que te mantenha um certo processo contínuo de trabalho com as energias. Isso ajuda bastante também. Cursos. Outra coisa que é fundamental, que eu vejo no meu caso pessoal, é a questão da assistência, né? Tanto na época que eu atuei na consciencioterapia, como depois questão de EPICON, na época que eu estava na dinâmicas, dando cursos. Isso é uma forma também, porque na hora que você não só trabalha suas energias, mas você começa a ver a utilização prática das energias. Você vê o efeito imediato dessas energias no trabalho que você está fazendo, e sendo que esses trabalhos, como são trabalhos amparados, ainda tem um grande aporte de amparador que ajuda até nesse desenvolvimento. Tá? Em relação ao autoassédio e à antivitimologia, esse é um processo de reflexão, de estudo. Eu tenho até o curso, né, Opção pelo Autodesassédio, que o verbete virou um curso, que geralmente a gente trabalha isso. Tem o verbete Opção pelo Autodesassédio. Tem lá algumas convicções que a gente vai começando a estudar, e eu vejo importante na questão do autoassédio a gente descobrir quais são os nossos autoassédios e quais são. E esse autoassédio sempre tem uma convicção. Tem uma convicção por trás. Então, descobrir qual é essa convicção errônea, equivocada da realidade, que leva a gente a se assediar. Então, lá no verbete, a gente cita alguns exemplos. Por exemplo, a pessoa achar uma convicção. Ela acha que a vida é fácil. Então, se ela tem dentro dela que ela acha que a vida é fácil, e a vida dela não é fácil, porque a vida de ninguém é fácil, ela começa a assediar, porque ela acha que alguém está devendo alguma coisa para ela. Porque o mundo vizinho, a vida é fácil do vizinho, do colega, do primo, só a minha vida que é difícil. Então, há aí uma convicção equivocada, que ela não está vendo que a realidade é dura para todo mundo. Não é fácil para ninguém. Então, na hora que ela começa a verificar isso, cada um nas suas linhas, nos seus pontos de trabalho, ela vai se desassediando, por exemplo, em relação a essa questão. Outra coisa que tem, eu tenho vários verbetes. Uma coisa que eu faço, eu uso verbetes. Eu tenho meus vários verbetes, muitos têm correlação com isso. Domingo eu defendi o verbete solilóquio, que é justamente a gente começar a estudar, é uma grande fonte para a gente estudar também os nossos autoassédios. Porque na hora que tem lá um questionário, são 45 questões, para a gente avaliar o conteúdo daquelas conversações que nós temos com nós mesmos. A partir desse conteúdo, que é aquela conversa que ninguém está ouvindo, em tese, né? Só se tivesse uma consciência aí, nessa conversação, a gente é quem a gente é. Então, qual é o conteúdo? E ali dá para ter uma ideia também, tanto do nosso nível de assédio, quanto do nosso nível de autodesassédio. Várias, a questão da lupa maturológica é outra técnica que também tem várias. Então, eu escrevo, eu vou fazendo técnicas, questionamentos, reflexões, e tenho escrito, tem vários verbetes aí que estão mostrando as técnicas que eu estou utilizando para melhorar o meu autodesassédio, para melhorar a antivitimologia, porque eu vejo que a gente só vai ser... A antivitimologia, propriamente dita, só vai ter na desperticidade. Enquanto não somos despertos, nós ainda somos na condição de vítimas. O verbete antivitimologia também tem várias áreas. Se você olhar lá, o verbete antivitimologia tem várias áreas para a pessoa avaliar em qual área dessas que ela pode se vitimizar. Por exemplo, uma pessoa ela pode não se vitimizar na parte profissional. Ela é uma boa profissional, nesse ponto ela é ótima, mas às vezes na vida afetiva ela sempre está enrolada. Por exemplo, ela sempre se vitimiza, se coloca numa posição mais difícil, tem um autoassédio em relação a isso. Ou vice-versa. Então, tem várias áreas ali que nós debatemos para a pessoa analisar e fazer uma avaliação das áreas, dos pontos críticos da manifestação dela, aqueles pontos críticos que ela abre brecha para os heteroassédios. Agora, na mitologia, você poderia comentar na página 3? O suporte energético às autodesmistificações. A questão do verbete que a gente está colocando, né?
O que é um trabalho de autodesmitificação? É diminuir os mitos, né? Eu estou falando de verbete, né? Mas a questão do mito amor romântico é um exemplo, né? Que a gente coloca vários mitos afetivos que existem, né? Então, e existem outros mitos. Quando a gente está raciocinando, buscando entender e tirar esses mitos, se a gente não trabalha as energias, fica mais difícil, porque aí entra assediador, a gente não pensa direito. Então, é justamente o suporte energético que vai nos dar clareza mental para a gente raciocinar melhor e diminuir as irracionalidades que nós temos. Eu queria que você falasse sobre a sua numerologia, que tem bastante itens, e você Muito faz bom. uma questão da conjugação, né? Justamente para linkar aí com a questão do binômio. Foi que eu quis né? ir jogando justamente o binômio. Na numerologia, a gente coloca a tecnicidade autodesassediante, quer dizer, essas técnicas de autodesassédio, a gente citou aqui algumas, né? Conjugada com a tecnicidade bioenergética, que são essas técnicas energéticas que a Consciologia também tem, vários verbetes aí falando de técnica energética. Aí você junta, o que é esse binômio? É juntar uma ponderação antiemotiva. Aí entra de novo uma técnica de buscar ponderar, buscar refletir sobre a realidade de uma forma sem deixar carregar pela emoção. Isso não é fácil, ainda mais numa sociedade que a gente vive, né, em que a emoção ela é muito valorizada. Então fala-se, viver é um outro mito, até que eu coloco lá uma convicção assediante, é achar que a vida tem que ser vivida com muita emoção, né? O que importa é as emoções que eu vivo. Então eu estou vivo se eu estou emocionado. Então isso é um grande autoassédio, porque na hora que vira a Consciologia e fala, olha, você vai ser, o melhor é o afeto tranquilo, o melhor é você raciocinar, a pessoa, não, isso aí é frieza, isso não é vida. Vida é estar com raiva, é estar alegre, é estar pulando. Então, isso é um grande apaixonado, né? Pode nem falar nisso, né? Porque vai parar de vender disco. Então, quando fala essas coisas assim, então isso é um grande autoassédio. Então, muitos autoassédios que nós temos, às vezes, são pautados nas questões das emoções. Então, ponderação antiemotiva, conjugada com o quê? Com o trabalho da energia. Então, a gente pode estar ponderando, como a Fabiana falou antes, né? Fazendo a minha reflexão, mas trabalhando energia. Faço reflexão, trabalho energia. Tá? Outra, presteza autocrítica, que aí entra a questão do autoassédio, né? Para a gente identificar os nossos autoassédios, a gente precisa estar bem atento a essa rapidez da gente fazer a nossa autocrítica. Peraí, mas isso que é uma bobagem. Estou pensando em uma bobagem. Peraí, calma aí, Adriana, né? Entra o solilóquio, né? Menos, Adriana, menos, né? Então, a presteza autocrítica é conjugada com uma hiperacuidade energética. Por quê? Se eu estou mais atento às energias, eu também vejo as horas que eu posso começar a observar melhor quando eu estou me desequilibrando energeticamente, quando às vezes vem, como a gente falou, vem uma energia, essa energia aqui não é minha. Vou fazer uma autocrítica, não, isso aqui não é meu, isso aqui deve ser, tem alguma coisa acontecendo aqui. Aonde entrou essa energia? Tem alguma coisa me perturbando? Então, juntar a autocrítica com uma hiperacuidade da realidade energética, a minha própria e a externa. Uma postura autoincorruptora, é que nós todos estamos buscando, né? Pelo menos aqui na Conscienciologia. Ser cada vez mais incorrupto, evitar as nossas corrupções. Também é um desafio que ele vai ser ajudado com uma competência holochacral. Se eu domino as minhas energias, vai ser mais fácil eu ser também incorrupto, porque eu vou conseguir sustentar, às vezes, um posicionamento, que é um posicionamento, às vezes, contrário a muitas pessoas, né? Então, vamos supor, existe maior pressão em alguma situação para você fazer um ato anticosmoético. Se você trabalha as energias, você consegue segurar, você se manter. Não vou entrar nessa onda. A gente estava até comentando agora, no almoço, a questão dessas manifestações, né? E o risco de você entrar numa manifestação dessa e você acabar indo pela multidão. Daqui a pouco você está lá xingando a humanidade na multidão. Então, é um risco muito grande. Então, o domínio das energias, ele é importante para a gente não entrar na onda da situação. Você pode até ir numa situação dessa, mas sem entrar nas ondas, né, que ocorrem. Tá? A imunidade pensênica é outra meta, né? Que a questão do ser desperto, uma meta é a imunidade, quer dizer,
vai entrar, pode até entrar intrusões de outras consciências, mas eu estou atento, eu estou imune, eu fico, opa, peraí, eu estou ligado que isso aqui não é meu. Conjugado uma refratariedade às 4 energias. Então, vem uma energia negativa, eu consigo tirar, isso é o nosso sonho de consumo, né? Tira e ainda a cabeça está conseguindo se manter rígido. A inconflitividade íntima conjugada com o autodomínio energosférico. Então, também, outra meta da questão da desperticidade, até da questão da evoluciologia, né? Conseguir manter uma intraconsciencialidade sem conflitos. E a gente vê que isso a gente consegue conjugado com o autodomínio da energia para sustentar essa inconflitividade. Porque senão, pensa bem, se a gente ainda está muito... Nós temos um corpo de bicho. O corpo de bicho tem reações, reage, né? É um instinto. Se a gente não tem um bom domínio energético, a gente acaba ficando à mercê desses instintos. Então, é o domínio energético que a gente segura, anula o nosso tigrinho que existe aqui enquanto a gente tem um soma, né? E a liberdade interior, que é um verbete da enciclopédia do professor Valdo, que é o direito ou condição da pessoa pensionizar completamente livre. Ela pensa, ela reflete, ela intenciona, ela decide, sem peias, sem repressões. Então, essa também é a grande meta da liberdade interior, né? A gente ter essa liberdade, que é o princípio da descrença nos dá, né? Porque o dogma, ele prende a nossa liberdade. A gente pode pensar nisso, mas não pode pensar nisso. Enquanto que a descrença, não, eu posso pensar em tudo, com criticidade. Junto com uma autonomia energossomática, é a grande liberdade, né? Eu tenho um domínio, uma autonomia das energias, eu consigo acessar central extrafísica, se for o caso, né? Eu tenho um domínio desse processo energético todo, junto com um domínio do que eu penso. Aí entrou os dois, é o binômio, né? O máximo da autodesassedialidade, essa liberdade interior, e o máximo da energossomaticidade é essa autonomia de ter essa condição de acessar a central, de fazer megaforização. Então, esse é o nosso, como falei, o nosso sonho de consumo aí da CCCI, acho de todos nós, é a gente alcançar esse estágio aí. Adriana, eu queria que você comentasse aqui na página 4 exatamente o que você está falando, mas reforçando, eu achei muito interessante a tua frase enfática, né? Essa é uma das razões desse verbete, sabe? Porque eu já tenho estudado a questão do autoassédio, tenho escrito verbetes, como eu já falei e tal. E eu falei, gente, mas a questão da energia. Eu tenho lido vários livros, né, que falam de pensamento, de organizar pensamento, de mudar a maneira de pensar, de mudar a cognição, mas tem uma lacuna, que é a lacuna da energia. Então, eu entendo que se ficar só nesse negócio, eu vou pensar o pensamento, só o pensamento, você pode até mudar alguma coisa, mas é mais difícil, porque você ainda vai ter assédio, vai vir a pressão do extrafísica, vai vir assediador, é muito mais difícil. Então, isso eu vejo que é uma grande diferencial da conscienciologia para todas, a maioria das, não diria todas, mas acho que quase todas essas linhas que estão falando em pensar corretamente, em pensar bem, em melhorar o modo de pensar, é que falta a questão parapsíquica e falta a questão das energias. E isso eu acho muito difícil, sustentar uma pensanidade. Você pode sustentar lá no Himalaia, você vai lá, você vai ficar lá isolado numa gruta, você pode pensar muito bem, que você se brinda ali e fica. Agora vai lá no meio de São Paulo, né, tem o Michel aqui, né, plena Avenida Paulista, você vai conseguir ficar lá todo pensando bem. Você tem que ter um domínio energético para você conseguir manter o seu equilíbrio, independente do holopensene em que você esteja instalado. Então, e aí vem a frase fática, né? Só vou ler aqui. Muitos admitem o valor existencial de pensarem corretamente. Então, tem linhas na psicologia, na filosofia, seja o que for. Poucos conhecem ou reconhecem a relevância do governo lúcido das bioenergias pessoais para o sustento da ortopensinização. Então, eu falei poucos, porque pelo menos na conscienciologia, sim, pode ter uma linha ou outra que fale disso, mas, hein? Poucos, Adriana, eu achei interessante a palavra sustento e também uma coisa que eu estava pensando durante aqui a exposição do teu verbete é o foco. À medida que a pessoa vai desenvolvendo e sustentando as energias, ela consegue colocar mais foco
na percepção e ficar mais atenta. Esse exemplo que você trouxe no início da tertúlia, da pessoa está percebendo que está à escada, que tem consex, ficar mais atento, aquilo vai fazer com que ela desenvolva mais foco em tudo. Porque ela tem que ficar atenta, porque se ela não ficar atenta, dança, né? Então. E a influência disso, tanto do amparador quanto do assediador, na forma que a gente pensa. Então, essa influência é que muitos não têm noção, muitos não percebem. E nós estamos buscando perceber. Eu acho que nós também estamos muito incipientes em relação ainda, né? Em relação a isso. Nós estamos começando a aprender a ficar lúcido para essa realidade, começar a identificar o pensamento que vem de fora e a influência disso na intoxicação energética, no modo de a gente pensar. Porque senão isso confunde muito. Se a gente ficar só no lado material, vai virar, eu quero fazer autopesquisa. Aí a pessoa, aquele exemplo que a gente deu no início, a pessoa pegou no ônibus e começou a falar, vai pôr a culpa na pobre da mãe dela. Às vezes a mãe dela não tem nada com isso, coitada. Pode ter errado no passado. Mas o problema é, ela se intoxicou e aquilo que startou um processo sério que às vezes não teria tanta relevância, nem é, mas já passou para superar isso. Vamos bola para frente. Então, tem coisas que eu vejo que a energia, até para a gente pegar mais fundo, eu vejo o seguinte também, que é muito difícil, sem a gente estar no nível de desperticidade, um percentual pelo menos de desperticidade, a gente conseguir acessar o nosso passado. É aquilo, né? Porque na hora que a gente começa a mexer lá no vespeiro e ver as nossas personalidades, vai vir os assediadores também para cá. Então a gente precisa ter uma sustentação. Então é necessário um certo percentual. Se não seja de desperticidade, é pelo menos de autodesassedialidade, tal, eu acho que é por isso que tão poucos estão tendo acesso a isso, é porque eu entendo que deve ter um nível tal que a gente consiga já lidar com isso sem se afundar, lidar com isso de uma forma mais lúcida, mais sem sucumbir, né, a essas evocações que vão acontecer. Porque a gente vai lidar não só com os traumas e os assédios dessa vida, mas com de outras e de outra para trás e outra para trás. É mais sério quando você descobre que tem relevância ou tem relação com mal-estar ou uma situação que você corroborou para que acontecesse com aquele grupo. E aí você entra em assédio. Exato. Como é que fica? Exato. Aí você paralisa essa vida. Então, se a gente começa a olhar os erros do passado com os olhos de hoje, que a gente está mais lúcido, que a gente está mais cosmoético, pelo menos um pouquinho, né? Então, a gente tem que estar com um nível de autodesassédio bom para a gente não entrar em uma autoculpa paralisante, que aí a gente não faz mais nada. Parou a vida. Então, o benefício do esquecimento, né, às vezes. Então, é necessário uma maturidade e um autodesassédio, um percentual, pelo menos, para que a gente consiga lidar com isso aí. Na binomiologia, quarta linha, o binômio instante cosmoetificador EV. Isso. Esse é um verbete também, o instante cosmoetificador, é aquele que eu falo que tem tudo a ver com a questão do autodesassédio, né? É aquela hora que vem o instinto de reagir e a gente segura a onda para antes. Aquele minuto, aquele instante que a gente engole seco e às vezes a gente vai agir de uma forma mais cosmoética. Então vamos lá, a pessoa faz uma coisa super anticosmoética com você. E aí você, naquele instante, você pode ir na lata, começar a bater, opa, peraí. Você vai tentar respirar e tentar responder dentro do possível da melhor forma cosmoética. Quando consegue. Quando não conseguir, você vai estudar por que você não conseguiu. E eu vejo que isso é fundamental, até para você conseguir dar essa parada e agir de uma forma mais lúcida, não reagir àquela energia. Vamos supor esse exemplo, a pessoa veio e te ofendeu com alguma coisa. Fez uma maior calúnia na sua cara, por exemplo, assim. Tem uma energia junto, jogou a tendência é o quê? Uma indignação. E aí, se a gente consegue segurar isso e pensar a melhor forma de responder essa situação, até pode ser não responder ou responder, não sei o que for o caso, o estado vibracional é fundamental para essa parada, são segundos que a gente toma a decisão. A gente pode pensar, tem segundos na nossa vida que fazem a diferença, né? É aquele segundo que tanto uma pessoa vai lá e dá um tiro na outra, faltou, é um segundo que ela faltou, que ela foi lá e deu um tapa na cara de alguém. Se ela tivesse segurado aquele segundo antes,
ela poderia ter evitado uma série de coisas. Ok. Então, era isso que a gente queria dizer. Sim. Você acha que existe a possibilidade do trabalho com as energias, ela acabar, em algumas hipóteses, mascarando um autoassédio, uma convicção equivocada? Você estava falando, por exemplo, da questão da vida fácil, a pessoa entender que a vida é boa, e de repente não ser essa a realidade, e isso que ser o autoassédio dela, ela, por exemplo, trabalhar com as energias e a vida fica cor-de-rosa, então eu estou certo, o resto que está errado. Aí entra uma poliana, né? Mas olha só, sabe por que não? Pelo menos na minha experiência, a energia, ela explicita a realidade. Então, é o contrário. Quanto mais a gente trabalha energia, é um paradoxo. A gente, às vezes, se sente muito bem, mas tem momentos que a gente se sente muito mal, porque a gente começa a assimilar também os ambientes, a gente está fazendo assistência. Então, a gente vê as realidades também de uma forma mais crua. E eu vejo que quanto mais dominar a energia, mais essa realidade é crua. Então, a tendência é justamente desmascarar a realidade. A gente vai ver a realidade como ela é. Então, a gente vê determinado ambiente todo limpinho, lindo, todo brilhando, um luxo só. Você chegar aí, você não aguenta ficar 5 minutos ali com energia horrível, por exemplo. Então, o que antes, se você fosse casca grossa, você, não, mas que lindo, olha que beleza, que casa luxuosa, que sonho. Às vezes você não queria nem de graça você ia morar ali dentro. Um exemplo assim bem extremo que eu estou dando, tá? Assim, para ficar claro, né? Então, é igual pessoas, aquela pessoa linda, aquela mulher assim de capa de revista maravilhosa. Aí você vai ver energia, o cara fala, não, mas nem de graça também eu ia querer namorar essa mulher. Nem por nada, nem era mulher, mas $1 milhão, estou fora. Por quê? Você começa a perceber a real energia das situações. Então, eu vejo que a energia justamente é o contrário. Ela mostra a verdadeira realidade. Então, eu acho muito difícil a pessoa trabalhando energia seriamente, sentindo realmente a energia, ela se iludir. Muito pelo contrário. Ela vai ver a realidade das pessoas, vai ver a realidade dos ambientes, de uma forma mais crua. Mas aí entra a questão da intenção. Se a intenção dela é ajudar, é uma grande ferramenta. Ela vai ter amparo, então ela vai ter amparo para lidar com as situações. Tudo vai também melhorar-se em função da intenção. Porque a energia é uma arma, né? Então é uma arma que você tem que saber usar. Você pode fazer mal com uma pessoa a partir das energias também. Mas aí vem a lei do retorno. A energia acaba voltando para você dessa forma mais negativa. Então, a energia, reafirmando, né? Eu vejo que, pelo menos na minha experiência, ela não te ilude, ela te mostra a realidade. E a sua, principalmente. Adriana, você podia falar sobre a questão da politicologia, da desassediocracia da Cognópolis? É o que a gente está tentando, né? Pois é. É tão importante, né, esse momento, enfim, essa possibilidade. Essa possibilidade da desperticidade em 3 anos, né? E o que eu vejo na minha experiência não é que ficou mais fácil, não. Parece que aí agora aumentou tudo para a gente, não é isso? Eu acho que é como assim, abrir as comportas justamente para a gente ir sentindo os nossos fôlegos. E o que eu vejo que é importante, aquilo que a gente falou, o negócio da tara, né? A pessoa não desanimar, às vezes ela vê, aí ela cai, ela pensa, não, eu estou piorando. Não, peraí, que aumentou o assédio, vai com calma, analisa, né? Como a gente falou, pode ser que regrediu mesmo, mas eu vejo que na maioria dos casos, nós aqui que estamos estudando, que estamos trabalhando, é que estão testando a nossa tara, estão testando o nosso fôlego, então vai aumentando. E vai tentando, aí aumenta mais um pouco, a pressão aumenta mais, até para a gente ir desenvolvendo, assim que a gente vai desenvolvendo, né? É a partir dessa lidada. E é isso que a gente está tentando, essa desassediocracia. O que a gente está buscando é isso, né? Cada vez mais nós ficarmos desassediados. Pensa que beleza? Na hora que tivesse quase todo mundo desperto aqui, beleza, isso aqui ia virar quase um paraíso, né? Porque, não, mas é verdade, porque ia melhorar as relações, mas em compensação tem o paradoxo desassediador. Se segura que vai vir também a turminha para ser assistida, que também deve criar bastante quizumba. Então, é os dois lados sempre, né? Por um lado, as coisas podem ficar melhores por um ponto. E, por outro lado, também vai chegar mais assistidos
em condições, às vezes, mais precárias, que o grupo todo vai precisar dar conta e ajudar e assistir. Mais aprendizado, exatamente. Então, os dois lados, eu acho que a gente está buscando aqui, né? Adriana. Sim. Você, em muitos momentos, falou da importância dos amparadores, né, na questão da assistência, né? Só que, assim, existem grupos, né, espiritualistas que trabalham na parte de assistência, desobsessão, que eles salientam muito o trabalho de consciências, né, extrafísicas, que fazem essa limpeza energética, né, como entidades como Pretos Velhos e etc. E eu ouvi muitas vezes o professor Valdo se referir a esses tipos de consciências extrafísicas de uma forma de certa forma pejorativa, no sentido de ser denominado, dar uma denominação para eles de guias cegos, né, e tudo mais. Como é que você vê assim, a participação dessas entidades, né, nesses trabalhos de limpeza energética, de assistência? Eu acredito que exista um papel desses personagens aí. Sim, olha, o que acontece a questão da diferença do guia cego para o amparador? O amparador, ele é um técnico, tá? Ele está pautado sempre na questão da cosmoética. Então, ele nunca vai prejudicar alguém para ajudar outro. E o que se vê, na maioria, quando existe uma religião, existe uma coisa mais sectária, o que acontece? Pode gerar essa questão do guia cego. O guia cego é assim, ele pode ajudar um, mas se ele gosta muito de uma pessoa, se essa outra vem atrapalhar ela, ele pode prejudicar essa para não atrapalhar esse. Um amparador jamais faz isso. Um amparador jamais vai ajudar uma pessoa em detrimento de outra. Ele vai sempre ver maior. Então, isso que a questão do guia cego, que a gente tem que estudar é isso. Ele tem uma intenção dúbia. Ele há um sectarismo. Então, no momento que tem uma seita que fala a minha seita é melhor que a outra, então eu estou fazendo uma discriminação. Eu ajudo você, mas aqui eu não ajudo. Eu ajudo esse aqui porque esse aqui eu não vou ajudar, não. Já a coisa já está poluída. Isso já não é uma coisa de amparador. Então, essa é a diferença. Tá? Essa é a cosmoética, né? É o nível de cosmoética de cada um. E aí cada um traz para si. Como eu funciono no meu dia a dia? Eu estou mais para amparador ou para mais para guia cego? Aí cada um faz uma pesquisa. Certo? Agora, inclusive, você falou assim, de termo pejorativo, se não me engano, alguma coisa assim. Até o professor Valdo, nos últimos escritos, né, ele fez uma alteração para guia amaurótico para tentar adoçar, vamos dizer assim, o cunho, o estigma que tem com a palavra cego. Né? Então, na maioria das últimas publicações, ele já andou substituindo. Mas, é claro, em termos de conteúdo, né, se mantém conforme a professora Adriana clareou. Tá certo? Podemos, então, pessoal, tem mais alguma pergunta, alguma coisa? Então, assim, a gente quer agradecer a participação de todos os tertulianos, teletertulianos, agradecer a professora Adriana por mais um verbete. Esse, então, foi o 50º verbete. Puxa, parabéns, professora Adriana. É a primeira verbetógrafa a completar os 500 verbetes. Eu acho que merece os 50 verbetes. Ato falho. Não, eu já tinha pedido para ela 490 na outra tertúlia. Então, agora aproveito o ensejo para pedir os 500, tá certo? E estamos aqui aguardando. Então, muito obrigada a todos e vamos, então, aos nossos comerciais. Obrigado. Hoje tivemos 35 assinaturas no livro de presença, 17 perguntas presenciais, 13 perguntas online. Os recados são da Rosângela, sobre o simpósio de consciência ou metrologia, a Nilza sobre história do parapsiquismo, a Nilma acoplamentário e a Eliana verbitografia. Boa tarde a todos.
A Consus convida para o primeiro simpósio de conscienciometrologia e primeiro ciclo de debates das Verpons conscienciométricas, que acontecerá neste próximo final de semana, 6 e 7 de julho. Esse simpósio acontecerá presencial no Auditório do Discernimento, em Foz do Iguaçu, e para os teletertulianos que tiverem interesse em participar, esse evento acontecerá online, pelo site da Consus, www.consus.org.br. Então, para fazer suas inscrições, tanto presencial quanto online, na recepção do CAEC ou pelo telefone DDD 45 3525 2652. Uma das mesas de debates irá falar sobre equilibriometria, sendo um dos temas autoenergometria, que é a medida do domínio das suas bioenergias. Outro tema, desassediometria, a medida do seu desassédio. Reforçando que esse evento acontecerá tanto presencial quanto online. Obrigada a todos. Boa tarde a todos. Estou aqui para convidá-los para o curso História do Parapsiquismo, que será realizado pela CIP em parceria com o CAEC. Os professores serão João Ricardo Schneider e Jarbas Paranhos, e será realizado nos dias 23, 24 e 25 de julho de 2013, no auditório do CAEC. Alguns tópicos para o curso: apresentação do curso e introdução à história do parapsiquismo, o parapsiquismo na antiguidade, o parapsiquismo no período medieval, o parapsiquismo no período moderno e contemporâneo, e diversas técnicas serão realizadas de parte prática. Debate e sobre as vivências do curso também. Qualquer informações e inscrições na recepção do CAEC. Telefone 45 35 25 26 52. Repetindo. 45 35 25 26 52. O e-mail é caec@caec.org. Obrigada. Boa tarde. Em uma década de cursos, realizando mais de uma centena de campos de experimentos, o acomplementário traz o tema Autoprofilaxia Energossomática. Será nos dias 5, 6 e 7, no próximo fim de semana, com os EPICONs, Alci Alves e Luiz Gonçalves. O acomplementário é ferramenta indispensável a você, consciente intermissivista, que quer otimizar o processo de interassistência, autopesquisa e epicentrismo. Aguardamos você. Obrigada. Boa tarde. A professora Adriana Lopes escreveu 50 verbetes, mas ela começou com o primeiro deles, com certeza. Então, você que quer escrever o seu primeiro verbete e mora fora de Foz do Iguaçu, o programa Verbetografia, da Pré-IC Verbetografia, com parceria com o CAEC, ele oferece este curso que vai ajudar você na elaboração do seu primeiro verbete, ou que seja o segundo ou o terceiro. Uma nova turma deste curso inicia dia 8 de agosto, agora, e você pode já se inscrever entrando em contato com o CAEC. O telefone já foi dito, mas a gente repete. 45, código de área, 35 25 26 52. E é importante que você que quer participar se adiante já enviando uma proposta de título de verbete. Por quê? Porque para você trabalhar no curso, que é eminentemente prático, você vai fazendo o seu verbete através das aulas que você assiste no dia e horário que quiser e vai tendo as revisões, o feedback e o acompanhamento dos professores do curso. Ao final do curso, ao longo de 3 meses, você pode já estar com o seu verbete pronto. Você, então, envia uma proposta de título para verbetes@caec.org. Mas o mais importante é já garantir a sua inscrição, entrando em contato com o CAEC e sendo nosso aluno ainda hoje. Obrigada. Para amanhã teremos o verbete senha pré-duplista. A especialidade é duplologia. O verbetógrafo é o professor Felipe Coupo. Obrigado pela sua presença e até amanhã.